Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus, estamos alegres com o nosso Senhor por mais uma rica oportunidade que Ele nos concede de estarmos juntos aqui através dessa escola bíblica dominical em formato online, para uma vez mais juntos pela fé, unidos pela fé, nesse momento tão difícil em que nós temos enfrentado. Mas estamos aqui mais uma vez unindo a fé, unindo o nosso coração pela palavra do Senhor nosso Deus. E nesta manhã estaremos aqui discorrendo mais uma vez com os irmãos, eu aqui, você aí na sua casa. Estaremos estudando a lição de número 5 da nossa escola bíblica dominical. A lição de hoje, meus queridos amados irmãos, ela traz como o título da lição o lamento de Jó. É o título da lição que estaremos estudando a partir deste momento. Quero convidar você, se você puder, a curvar a sua cabeça nesse momento, fechar os nossos olhos e dirigir ao Senhor Deus uma palavra de oração para que o Espírito Santo de Deus, na sua essência, na sua bondade, na sua magnitude, que Ele venha nos inspirar e nos ajudar a entender tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa compreensão nesta manhã, através deste estudo da Palavra de Deus. Amém? Feche seus olhos comigo, curva sua cabeça por um instante e oremos ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai querido, graças nós te damos, ó Senhor, Criador dos céus e da terra. Pai, nós estamos alegres, nós estamos gratos ao Senhor, porque mais uma manhã, Senhor, o Senhor nos concede o fôlego de vida, por mais uma oportunidade, ó Pai, de podermos acordar neste domingo, manhã, Senhor, meu Deus, do primeiro dia da semana. Nós louvamos o Senhor, ó Pai, pela semana que se passou e glorificamos a Ti, ó Deus, já por esta semana que se inicia. Muitos, ó Deus, que nesta manhã ainda, Senhor, estão chegando, ainda que estarão assistindo, Senhor, meu Deus, esta escola, a transmissão da escola bíblica dominical, mas que o Senhor venha alcançar os corações, que o Senhor venha edificar vidas, que o Senhor venha nos alimentar, ó Pai, através da Tua palavra, ó Deus, e que nós possamos ser renovados para enfrentar, ó Deus, as lutas, os desafios que surgem na nossa caminhada a cada dia. Que nós possamos, ó Deus, estar saciados, fortalecidos pela Tua palavra. Ó Senhor, é o que nós te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meu irmão, como eu disse, a lição que nós estaremos estudando hoje é uma lição muito maravilhosa que vai nos mostrar, irmãos, vai falar acerca do lamento de Jó, né? Vai nos mostrar o quanto nós, como seres humanos, como criaturas de Deus, o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos vulneráveis e que ninguém, irmão, ninguém está isento de uma experiência assim como o nosso irmão Jó teve no passado. Amém? Mas que nesta manhã nós possamos aprender com a experiência de Jó e nós possamos meditar e extrair dessas passagens que nós estaremos discorrendo e tirar o melhor aprendizado para a nossa vida. Amém? Então diz assim, o texto áureo está registrado em Jó, capítulo de número 3, do verso 24, e diz o seguinte: porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Verdade prática. O sofrimento pode levar à situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. Amém? Fica aqui então a leitura da verdade prática, que por sinal é uma fonte de inspiração, né, e de um ensinamento para as nossas vidas. Amém, meu querido? A leitura bíblica em classe, se você que está aí no seu lar quiser acompanhar conosco, porventura na sua Bíblia, ou se você tiver um exemplar da escola bíblica, a leitura bíblica em classe é Jó, do capítulo de número 3, do verso de número 1 ao verso de número 26. Diz assim:
Depois disto, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falando disse: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse: foi concebido um homem. Convirta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens negras, vapores do dia o espantem. A escuridão tome aquela noite, e não se goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite, e suave música não entre nela. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz e não venha, e não veja as pestanas dos olhos da alva. Porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira, porque não morri desde a madre, e saindo do ventre não expirei? Porque me conceberam os joelhos, e porque os peitos, para que mamasse, para já agora jazeria e repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim. Com os reis e conselheiros da terra, que para si se edificam casas nos lugares assolados, e com os príncipes que tinham ouro, que enchiam as suas casas de prata, ou como aborto oculto, não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam, e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, o servo fica livre de seu senhor, porque se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem, e cavam e procuram dela mais do que os tesouros ocultos? Quem de alegria saltam e exultem achando a sepultura? Porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto, e a quem Deus o encobriu? Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei e nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Amém? Então, meus queridos amados, nesta manhã, bem sugerida pela revista, nós estaremos falando então um pouco aqui acerca do lamento, né? Do lamento de Jó. Nós vamos esclarecer que a angústia de Jó fez com que ele desejasse a morte, ele desejasse ter nascido morto. Por quê? A situação em que aquele homem se encontrava, a circunstância que se abateu sobre a vida de Jó, ele como ser humano, é bem verdade que nós temos que esclarecer que hoje, quando nós pegamos a palavra de Deus, nós temos isso tudo esclarecido nas nossas mãos, porque nós bem sabemos o início dessa história, que Satanás, se apresentando aos filhos de Deus, Satanás fora diante de Deus e o incitara, né, a tocar, a experimentar e pôr à prova a vida de Jó. Mas o Jó, naquele momento, ele não sabia, ele não tinha essa clareza que ele estava sendo provado, né, por Deus.
ou que ele havia sido pedido a Deus por Satanás para ser posto em prova. Então, muitas das vezes, nós estaremos extraindo desta lição, muitas das vezes as provas, elas se abatem. E assim como Jó, irmãos, nós também não sabemos o findar da história. Mas de uma coisa é certa, se nós estamos com Deus, se nós confiamos em Deus, assim como Jó também confiava e confiou, e nós sabemos do final da história do patriarca Jó, quando nós sabemos do final da história, nós vamos ver que aqueles que esperam no Senhor verdadeiramente sempre é recompensado. Amém? Então, vamos aqui então para a introdução. A introdução diz o seguinte: na lição anterior, nós vimos de perto o drama vivido por Jó, né? Uma série de calamidades que se abateu sobre ele de forma catastrófica. Do estado de riqueza e prosperidade, Jó passou a viver na adversidade. Seus amigos foram para consolá-lo, mas ficaram sem palavras ao contemplarem o seu debilitado estado de saúde. Entretanto, depois de 7 dias, 7 dias ao lado dele, sem ninguém abrir a boca. Depois de 7 dias, Jó, o próprio Jó, ele rompeu o silêncio com um lamento que veio do fundo da alma. Nesse lamento, Jó mirou o dia do seu nascimento e, através de 3 perguntas, desabafou tudo o que sentia naquele momento. Por que nasci? Por que não nasci morto? Por que ainda continuo vivendo? Nesta lição, veremos a reação humana diante do sofrimento e perceberemos que não há qualquer indício de que Satanás tivesse alcançado êxito diante de Jó. Na perspectiva do patriarca, se Deus era a causa da sua vida, deveria também ser ele a causa de sua morte, pois se dele vinha o bem, dele também viria o mal. Amém? Então, vamos aqui para o primeiro ponto do primeiro tópico, né? Primeiro lamento de Jó. Por que eu nasci? Vamos lá entender o primeiro lamento, né? Quando Jó rompeu ali o silêncio depois daqueles 7 dias, juntamente com seus amigos, e acredito que aqueles homens, ao conhecer Jó no passado, conhecendo a integridade, a vida, a caminhada de Jó diante de Deus e diante dos homens, quando aqueles rapazes, aqueles 7 amigos, né, aqueles amigos chegam ali naquele momento, aqueles amigos deles chegam ali e se depara com aquela situação. Irmão, quantas das vezes nós não chegamos perto de um amigo, um parente que está passando por situações, vamos dizer, de extremamente delicada, e nós somos como aqueles amigos de Jó. O que falar? Irmão, passa tanta coisa na nossa cabeça. Já viu quando a gente vai no sepultamento, né? no velório de um amigo, de um parente? Quando a gente chega, a gente não tem palavras. A gente fica assim. A gente não tem palavras diante daquela dor, diante daquele sofrimento que está ali desenrolando na vida daquela pessoa. E a gente não tem palavras. A gente não encontra, irmãos, palavras, né? Mas aqui vamos meditar então aqui no primeiro lamento, né, de Jó, na questão de Jó. A dor de Jó era profunda e somente a poesia poderia expressar toda a carga emocional vivida por ele. Nesse poema, os 10 primeiros versículos do capítulo 3 são a respeito do primeiro questionamento de Jó. Por que eu nasci? Por que eu nasci? Esse era o questionamento, saía do íntimo de Jó, assim como ocorre com a alma do salmista, no Salmo de número 130, do verso 1, e da mesma forma que também acontece com o profeta Jeremias, quando expôs o seu sentimento diante dos seus conflitos, em Jeremias 20, 14 ao 18.
Nesse sentido, o patriarca não está sozinho em lamentar-se diante da dor. Então a primeira coisa que a gente pode aprender aqui, irmão, é que diante do sofrimento, diante da dor, por mais que nós sejamos homens e mulheres de Deus, por mais que nós sejamos servos do Senhor Jesus Cristo, cristãos que caminhamos com Deus, ninguém, em primeiro lugar, a primeira coisa que eu aprendo, ninguém está livre de uma situação embaraçosa, de uma situação de dor, de uma situação até, por que não dizer, desesperadora. Não é verdade? Nenhum de nós está livre disso. Não é porque nós servimos a Deus que nós não iremos chorar. Não é porque nós servimos a Deus que nós não iremos, irmãos, passar por situações extremamente tristes, como foi aquela situação de Jó. A ponto dos teus amigos, daqueles 3 amigos, chegaram perto dele e não terem palavras para expressar o que eles estavam pensando, o que eles estavam sentindo, o que eles poderiam dizer naquele momento de dor, naquele momento de dificuldade. Assim, então nós vamos ver que a primeira coisa que nós aprendemos é que nenhum ser humano sobre a face da terra, seja ele crente ou não crente, está livre de passar por uma situação dessa. E quando passamos por essa situação, irmão, é notável e é compreensível por parte do nosso Deus. Veja bem, a situação em si, ela traz em nós uma dor, uma aflição, a ponto de Jó, a gente vai ver, estamos falando de Jó, ele lamentou, né? Ele aqui, o lamento de Jó, ele lamentou porque desejando, né, a morte, porque, olha só, como é que é interessante que ele diz assim, porque eu nasci, ou seja, todos nós, irmão, quando estamos numa situação dessa, veja que Satanás, ele tinha tentado, ele chegou perto de Deus, ele chegou diante de Deus, quando a Bíblia relata, ali quando os filhos de Deus se aproximam, né, e entrou no meio deles Satanás, nós vamos ver que ele questionou a Deus, ele argumentou, ele usou ali um argumento para que Deus então viesse permitir, de uma certa forma, que ele tocasse. Qual era o intuito de Satanás? É que através daquele sofrimento físico, Jó viesse a negar a Deus. Mas não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Então, diante desse lamento, Jó, a sua alma estava sofrendo tanta que ele desejou, por que eu nasci? Ele não falou mal de Deus, ele não questionou a Deus, mas ele questionou o dia do seu nascimento. Amém? E mais à frente nós estaremos vendo o porquê que ele questionou o dia do seu nascimento. Nós vamos entender por que isso. Quem de nós, irmão, que nunca passou por um problema, de muitas das vezes desesperar da nossa própria vida, falar, pai, esse dia não era nem para ter existido na minha vida. Foi um dia que existiu, que não era para esquecer. Como se, em outras palavras, a gente diz assim, se eu não tivesse nascido, essa situação não estava acontecendo comigo. Né? Então, nós não estamos livres disso, também. Ponto 2. Que em lugar da memória viesse o esquecimento. Nesse momento da dor, Jó não amaldiçoou a Deus. Veja lá, nós acabamos de dizer. Nesse momento de dor, e todos, como eu disse, todos nós estamos sujeitos, mas isso aqui, irmão, é um aprendizado, é uma lição muito grande para nós. Que no momento da dor, por mais que seja difícil, por mais que seja complicado, algo que esteja acontecendo, ou que possa vir a acontecer na nossa vida, o interessante é que nós aprendemos isso aqui, que no momento da dor, Jó sequer amaldiçoou a Deus. Ele não ousou em prover ou nem falar nenhum tipo de palavra que viesse de encontro, uma palavra ofensiva, de maldição, uma palavra contrária à vontade de Deus. Amém? Então, olha só, Jó não amaldiçoou a Deus como Satanás previra, né? Porque o que Satanás pensava? Que a primeira coisa é que ele ia amaldiçoar a Deus, que ele ia negar, entre aspas, que ele ia negar com as suas palavras que Deus era bom, que Deus é soberano e que Deus é sempre Deus, né?
Então, irmão, nós temos que ter um cuidado muito grande com isso. Quando estamos passando por momentos de dificuldade, é compreensível, né? Como eu disse, da parte de Deus, Deus nos entende. A Bíblia fala que o Senhor, ele lembra que nós somos pó e sabe que nós viemos do barro, né? Então, é compreensível, Deus nos compreende na nossa fraqueza, Ele nos ajuda e Ele sabe que muitas das vezes nós, no momento de dor, nós podemos proferir algumas palavras de lamento, como foi assim na vida de Jó. Então vamos lá. Ele não amaldiçoou a Deus como Satanás previra. Em vez disso, amaldiçoou o dia do seu nascimento. Olha só. No lugar de ser, no lugar de ser ocasião de grande celebração pelo dia do nascimento de criança, Jó amaldiçoou esse dia por ocasião do grande sofrimento e decepção. Para o homem de Uz, esse dia teria de ser apagado da memória. Não é assim que muitas das vezes nos sentimos? Um dia em que tudo foi mal, temos o desejo de nunca mais lembrá-lo? Então, aqui a questão é essa. Jó, em vez dele se alegrar, né, no dia do nascimento, ele amaldiçoou o dia. Aquele dia era para apagar, se pudesse, apagar aquele dia da existência, o dia que ele nasceu. Ou seja, se ele não tivesse nascido, ele não estaria passando por aquela situação, mas não proferiu uma palavra de afronta diretamente à pessoa do nosso Deus. Fica aqui então essa ressalva para as nossas vidas, que nos momentos mais difíceis da nossa vida, que o Espírito Santo de Deus venha trazer isso sempre à nossa memória. Amém? Ponto de número 3, que em vez, olha só, de ordem viesse o caos. Olha aqui, vamos ver aqui, interessante isso aqui no primeiro, aí no primeiro tópico, né? No primeiro tópico aqui, o ponto 3. Que em vez de ordem viesse o caos. Mencionamos o desejo de Jó para que o seu dia do seu nascimento não tivesse entrado no calendário. Ele desejou mesmo que aquele dia não tivesse existido. Na mentalidade, dentro daquela situação embaraçosa, de difícil, de dor, de lástima, de angústia, daquela situação terrível que Jó estava passando, na mentalidade de Jó, se Jó aquele dia não tivesse existido, ele não teria nascido, e posteriormente ele não estaria passando por aquela situação. Então, quantas vezes, né, irmãos, não acontece coisa na nossa vida que nós queremos apagar aquilo da história. Se aquele dia não tivesse existido, se aquele dia, né, a gente não quer lembrar, que tem dia que foi tão terrível na nossa vida que nós preferimos nem ter saído da cama. Quantas das vezes nós dizemos assim? Mas, então foi essa. Olha só, ainda aqui dentro do ponto 3, né? E por que em vez, olha só, e por que, por ocasião do nascimento dele, revelou todo o seu sofrimento? O patriarca desejou que as trevas dominassem. Por quê? Porque em vez da paz veio a dor, e em vez da ordem, o caos. Desse raciocínio, Jó menciona a imagem do Leviatã, este famoso e assombroso animal marinho que simbolizava o caos. O homem de Uz recorre a essa imagem para ilustrar o momento tenebroso que ele estava vivendo. A lógica é simples. Se Deus não tivesse feito aquele dia, ele não teria sido concebido. E, portanto, não passaria por tudo isso. Nesse sentido, o Novo Testamento revela como o nosso Senhor é misericordioso e nos trata com amor e ternura nos momentos de tribulação e angústia, pois aos pés da cruz é o melhor lugar para derramar a nossa alma. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Glória a Jesus. Então vamos aqui para o segundo tópico, né? Segundo tópico, que diz assim, segundo o lamento de Jó, por que não nasci morto? Então vamos lá. Descansando em paz. Vamos ver aqui o ponto de número 1. Os intérpretes observam que o discurso de Jó, a partir deste versículo 11, muda de amaldiçoar para reclamar.
A partir deste versículo, Jó passa a reclamar por não ter nascido morto. Para ele, nascer morto teria sido melhor do que existir naquela condição. Vai aí fazendo uma reflexão, né, nas nossas lutas, cada um de nós aí examinamos dentro de nós mesmos. Irmãos, muitas das vezes, irmãos, nós não ficamos assim também. Muitas das vezes. Era a melhor maneira de não passar por toda aquela tribulação. Essas palavras de Jó revelam uma coisa. Ele queria o descanso de todo o seu sofrimento, né? O que Jó pedia era uma possibilidade, não é só, real, pois muitos fetos nascem mortos. Perdão. Muitos fetos nascem mortos. Olha só. Para ele, a morte era uma forma de descansar em paz. Irmãos, agora eu quero aqui chamar uma atenção para todos nós. Veja bem uma situação. Quantos de nós já nos dissemos assim? Uma pessoa, conhecemos alguém, um parente, um familiar, um amigo, né, uma pessoa muito próxima da gente, que estava morrendo, estava passando por uma doença, sei lá, uma dificuldade, um câncer, algo mais terrível, mesmo pessoa que estava em estado vegetativo em cima da cama do hospital, e quando a pessoa vem a óbito, essa pessoa vem a falecer, quantos de nós já não ouviram alguém dizer assim, foi melhor, fulano descansou. Fulano descansou. Isso é um desabafo da nossa alma. Isso é um desabafo. Assim também, irmão, era no entendimento de Jó. Porque se ele pensa que se ele, ele desejava para ele morrer, era uma forma de descansar em paz. Em paz. Porque muitas das vezes, irmão, nós queremos, na realidade, nos ver tão livres de certas situações, muitas das vezes. E quando eu estou falando assim, irmão, eu estou falando de extremo. Eu não estou falando de uma simples dificuldade, porque a experiência de Jó, irmãos, se nós pararmos para pensar direitinho na vida de quem era o patriarca Jó, a Bíblia chega a dizer que Jó era o mais rico do Oriente. Ele não era um dos mais ricos. A Bíblia não coloca como um dos mais ricos. A Bíblia fala que Jó era o mais rico do Oriente. E um homem desse, irmão, com família, filhos, com seus bens, com as suas propriedades que tinha, e de repente vinha aquelas situações, aquelas calamidades, vem um, traz uma notícia, vem outro, traz outra notícia, olha, roubaram isso, olha, fizeram aquilo, levaram aquilo outro, levaram os camelos, levaram a junta de boi, as jumentas, levaram as ovelhas, agora veio um vento, caiu na casa, matou os filhos. Irmãos, uma coisa é nós perdermos o emprego e nos lamentar porque perdemos o emprego. Agora outra coisa, irmão, é uma pessoa na posição que estava Jó, porque a Bíblia revela, como eu disse, que ele era o mais rico do Oriente, e naquela situação, aquele homem praticamente do dia para a noite, dentro de poucos dias, aquele homem perdeu tudo. Mais à frente, ainda é acometido daquela enfermidade. Eu estou falando de coisas realmente, irmão, não estou falando de uma coisinha simples. Eu estou falando de problemas que muitas das vezes se abate sobre a vida do ser humano e nós estamos sujeitos a essas coisas, mas que nós temos que ter esse entendimento que nós somos seres humanos e que quando essas lutas vêm, irmão, muitos de nós já falamos, fulano descansou, ciclano descansou, não é verdade? Porque o sofrimento da pessoa é de tamanho. Agora, se a gente fala isso de uma pessoa que a gente via sofrendo e ele veio a morrer e a gente fala que ele descansou, foi esse o sentimento de Jó. Ele achava que se ele morresse, ele iria descansar em paz. Amém? Então vamos aqui para o ponto 2, livre de tribulação.
O dilema de Jó aumenta à medida do seu sofrimento e ganha intensidade. Ele continua com seu argumento da não existência. Sempre pensar, irmão, mas isso é muito real na nossa vida, irmão. Isso é muito real. Ele está convencido que se não tivesse se tornado um ser, nada disso estaria acontecendo com ele. Ele desejava ter sido como um natimorto, um feto que nunca viu a luz. A palavra hebraica nepel, usada no versículo 16 como natimorto, possui o sentido de um aborto espontâneo e é traduzido dessa forma em Eclesiastes 6:3 e no Salmo 58:8. Aqui, em nenhum momento, Jó ele faz apologia ao aborto. Jó ele não faz uma apologia, mas ele usa-o no sentido metáforo de descanso do sofrimento. No lugar de ter sido abortado, ele nasceu e foi lançado no mundo da tribulação. O raciocínio dele ali é bem claro. Para os que morreram, cessaram a angústia e a tribulação da vida presente. Então, até mesmo analisando pela palavra de Deus, né, nós sabemos que o aborto, a lei, a pena de morte, é totalmente contrária à nossa fé cristã. Então, Jó aqui, veja bem, quando ele fala que ele desejava ser como um aborto, ele não está fazendo aqui uma apologia, dizendo que, induzindo que seja feito, né, um aborto. Mas ele está dizendo que se ele tivesse sido como um aborto e não tivesse nascido, aquilo tudo não estaria acontecendo com ele. Amém? Ponto de número 3. Uma realidade para o cristão. Vamos aqui para o número 3, uma realidade. O Novo Testamento nos ensina que enquanto estivermos neste mundo, estaremos sujeitos à dor. Isso é uma verdade, irmãos. O dia da dor. E eu quero aqui fazer uma pausazinha e quero chamar-nos a atenção, porque nos nossos dias, irmãos, principalmente se tratando de nós cristãos, que temos, né, o nosso relacionamento com Deus, mas, irmãos, eu quero abrir aqui um parêntese para dizer o seguinte. Esses dias, por acaso, aqui em casa, eu estava meditando no livro de Eclesiastes e eu achei ali algumas coisas muito interessantes, aonde o sábio Salomão começa a discorrer que tudo é vaidade, tudo é ilusão, que todas as coisas são interessantes. E fui achando interessante, e de repente, meus irmãos, eu comecei a observar alguns versículos em que Salomão ele chama a atenção para duas coisas. Ele fala assim que é melhor estar na casa onde há luto do que aonde há festa. E depois Salomão também diz assim que o homem que vive a vida sem pensar na morte, ele é tolo. Mas, porém, aquele que pondera essas coisas, sábio é. Então, o que eu quero dizer abrindo esse parênteses? É que o dia mal, ele chega, irmãos. Ele chega para todos nós. Muitas das vezes nós estamos trabalhando, vivendo a nossa vida, e de repente você pode um dia chegar chega no trabalho e tá lá uma carta de demissão. E aí, como que está a nossa fé? Como que está a nossa vida com Deus? Será que nós será que nós temos a maturidade, ou que nós temos uma vida para dizer como Jó falou com a mulher dele? Como uma louca tu falas, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Será que nós estamos preparados, irmãos? Cristãos, mimados muitas das vezes nesse século, nessa geração, crianças, meninos, adultos são crentes crianças, que aquilo que quando Deus não dá, aquilo que muitos querem,
quando Deus não faz aquilo que nós queremos, lamentamos, murmuramos. Oh, meus irmãos, Deus espera que nós cresçamos na graça e no conhecimento. E assim como na vida de Jó, nós vamos ver que o sofrimento, ele é real, ele é uma possibilidade para a vida de qualquer um, como eu acabei de dizer, indiferente de ser crente ou não crente. Jó era um homem crente, temia a Deus, os filhos faziam festa, no outro dia ele ia lá, sacrificava, oferecia sacrifício, porventura se os meus filhos tiverem pecado. Irmãos, nós temos que estar preparados para o dia da aflição. Nós estamos vivendo nesses dias terríveis, dias complicados, dias maus. E será que nós estamos preparados para uma notícia a qualquer momento dentro da nossa família, dentro da nossa casa, irmão? Ou com nós mesmo? Você já parou para pensar quantas pessoas que às vezes sentem, tô com um carocinho aqui, uma senhora apalpa assim a mama e tal. Alguém sentiu um mal qualquer e de repente você chega lá no hospital, irmão, e é diagnosticado um câncer maligno, uma outra situação delicada. E aí? Onde está o nosso chão? Se você nunca parou para pensar, irmão, a vida e a morte, elas andam de mão dada. E como diz Salomão, o homem que pensa na morte, ele é sábio. Mas o que pondera essas coisas, o homem que não pensa na morte é tolo. Mas o que pondera essas coisas no coração, sábio é. Sabe o que ele está dizendo? A gente não deve viver uma vida aqui nessa terra, irmão, pensando que nós somos eternos, que a nossa família é eterna, que os nossos filhos são eternos. Mas nós devemos viver uma vida sabendo que todas as coisas estão no controle e nas mãos de Deus. Amém? Então vamos aqui. Mas ao mesmo tempo, temos uma promessa, né? Nós vemos aqui. O Novo Testamento aqui falou, o Novo Testamento nos ensina que enquanto nós estivermos neste mundo, estaremos sujeitos à dor, ao luto, ao sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, temos uma promessa consoladora de Jesus. João 16:33, Filipenses 4:13. Amém? Que Deus continue nos dando sabedoria para os dias maus, para os dias de aflição. Glória a Jesus. Vamos aqui para o terceiro tópico. Terceiro tópico, aqui rapidamente. O terceiro tópico ele traz o seguinte: o terceiro lamento de Jó. Por que continuo vivo? Vale a pena viver? Primeiro ponto. Vale a pena viver? Nessa terceira sessão do capítulo 3, Jó ele faz uma quarta pergunta. Por que se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? As outras perguntas estão em 3:1, 3:12 e 3:16. A palavra hebraica amel, traduzida aqui como miserável, é usada no sentido de alguém cuja vida é atribulada pela miséria e por isso torna-se incapaz de exercer suas funções. Em outras palavras, para Jó, a vida havia se tornado intolerável. Intolerável. Ponto 2. Sem o favor de Deus, ou melhor, sem o favor de Deus, é uma pergunta. Jó novamente volta a indagar. Por que se dá luz ao homem cujo caminho é oculto? E a quem Deus o encobriu? Jó 3:23. A pergunta busca o significado do sentido de que todo aquele processo. Ela busca compreender o porquê de Deus permitir o sofrimento. Aqui há um paralelo com Provérbios 4:18, onde é dito que o caminho do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até o seu dia perfeito. Isso aqui é muito profundo.
quando nós paramos para pensar. Na literatura sapiensal, a palavra hebraica traduzida, o caminho, é derek, que se refere ao caminho da sabedoria de Deus, que conduz a vida. Para o patriarca, esse fato havia se tornado um paradoxo, pois ele não sabia por que Deus escolheu para ele o caminho de sofrimento. Amém? Isso tornou então ali um paradoxo na cabeça de Jó. Um caminho de sabedoria. Ponto 3. Um caminho de sabedoria e maturidade. Olha só. Muitas vezes sentimos-nos iguais a Jó, desorientados, passando por uma via dolorosa de sofrimentos. E como ele, não imaginamos e nem compreendemos que Deus está agindo. Olha só, foi aquilo que eu disse no início. Hoje, quando nós lemos a vida de Jó, nós entendemos todo aquele processo que Satanás havia chegado até Deus e colocado em questão a vida de Jó. Deus apresentou, olha lá meu servo Jó. Nós sabemos disso, porque nós temos isso escrito na palavra de Deus. Deus deu a inspiração através do Espírito Santo para os homens servos do Senhor e escreveu. Então nós temos essa razão, esse conhecimento. Mas agora, irmãos, Jó, ele não tinha esse conhecimento. Ele não sabia que ele estava sendo posto à prova. Por isso ele questionava. Então, meus queridos irmãos, veja só. E Jó, ele não sabia que Deus estava agindo naquela situação. Como que Deus estava agindo? Deus estava agindo porque Deus conhecia o coração de Jó. Deus limitou, nós não podemos deixar de citar isso, que Satanás fez o que fez, tirou os bens, tocou na saúde, até onde ele foi, até onde ele fez, mas ele fez debaixo da permissão e da autoridade de Deus. Ele teve, em primeiro lugar, uma permissão para lançar aquela prova sobre Jó. Então, irmãos, o que acontece? Muitas das vezes, assim como Jó, nós estamos passando por uma situação embaraçosa, dolorosa, complicada, triste, ferrenha em nossas vidas, mas o certo é que Deus, de alguma forma, meu querido irmão, Ele está trabalhando em nós, por nós e para nós. Não devemos, assim como Jó, nós não devemos blasfemar, nós não devemos desanimar. Nós, sim, claro, dói, choramos, muitas das vezes como uma criança esperneamos, mas, acima de tudo, devemos confiar e conhecer a Deus. É preciso, porém, olhar para o alto, de onde Cristo vive. Nele podemos manter o equilíbrio e a confiança durante a tormenta, e assim trilhar um caminho de sabedoria e maturidade no sofrimento. Ei, irmão, agora aqui fica um aprendizado para a nossa vida. Porque a gente cantar, glorificar, ir para o culto, dar glória, quando as coisas estão tudo muito bem, tudo muito bom. Mas difícil é a gente fazer isso tudo, cantar, glorificar, exaltar, orar, jejuar e buscar a Deus, é quando nós estamos passando pela prova. Na hora que o fogo, que a batalha está mais intensa, quando a chama está ardendo, nessa hora. Mas é nessa hora que nós devemos procurar a trilhar um caminho de sabedoria e maturidade. Porque o sofrimento, irmãos, como eu disse, muitas pessoas falam que é sabedoria, muitas pessoas estudam, muitas pessoas leem a Bíblia, muitas pessoas querem saber, querem cavar, querem escavar, querem fuxicar, querem se formar. Mas para quê? Qual o objetivo? O ideal, irmãos, o ideal é que nós conhecemos a Deus de perto. Deus tem filhos. E como nós que temos nossos filhos,
é natural que os nossos filhos vão crescendo, crescendo, e à medida que eles vão alcançando mais idade, com 13, 14, 20, 21, nós esperamos que, de acordo com que eles vão passando de faixa etária, o seu comportamento e conduta também venha responder àquela altura nova que está passando a aceder desde então. A maturidade, ela chega com o tempo. E Deus, Ele espera que nós nos amadurecemos diante das lutas, diante das dificuldades, diante das provações, que nem sempre, no caso de Jó, Satanás, ele teve como diz o outro, intervenção. Jó, Satanás pediu a Deus para ele, deixa eu provar para o Senhor o que ele faz. Mas muitas das vezes, irmãos, Satanás ele nunca pediu para provar. Algumas vezes na Bíblia, pelo menos duas vezes na Bíblia, que eu me recordo agora, aonde Satanás ele pediu para cirandar. Primeiro foi na questão de Jó. E outra feita, quando Jesus estava tendo uma conversa com Pedro, e Jesus falou para Pedro, Pedro, Satanás pediu para cirandar com as suas vidas, mas eu intercedi por vocês. Então, irmão, é necessário a gente ter essa maturidade. É necessário a gente saber que muitas das vezes, ou por, vamos dizer assim, por uma influência maligna do adversário para nos pôr à prova, ou não, às vezes, nem sempre vai ser o Satanás, nem sempre vai ser o adversário. Mas às vezes as provas vão vir naturalmente na nossa vida para promover a maturidade espiritual, para testar o quanto que nós estamos crescendo no temor, no tremor e na confiança e no conhecimento de Deus. Amém? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, então vamos aqui agora partir para a conclusão. A conclusão diz assim: nesta lição vimos o dilema de Jó. Desconhecendo a razão das adversidades que se abateram sobre ele, o patriarca não negou a Deus, nem o amaldiçoou. Todavia, ele expôs toda a sua humanidade, de forma que o leitor que apenas o contempla, sem contudo participar do seu drama, tenha dificuldade de entender o seu lamento, principalmente quando ele se dirige a Deus. É o lamento do corpo ferido, de uma alma que, mesmo amando a Deus, se derrama em angústia. Amém? Que o sofrimento e o lamento de Jó deixe algumas coisas bem claras para nós nesta escola dominical. Por mais que somos cristãos, por mais que somos servos de Deus, nós lamentamos. Mas lamentar não é duvidar. Lamentar não é questionar a soberania de Deus. O lamento é um desabafo, como diz aqui o comentarista. É um desabafo da alma. É um desabafo da alma angustiada. Porque não é porque nós não somos, irmãos, insensíveis. Não é que nós não vamos chorar. Não é que nós, quando sepultamos os nossos mortos, os nossos entes queridos, nós nos sentimos abatidos, angustiados. Há certas situações na nossa vida que nos angustia sim, mas que Deus que espera que através desses momentos nós possamos nos fortalecer a cada dia, nós possamos, irmãos, verdadeiramente sermos maduros na presença de Deus. É isso que Deus deseja de nós. Amém? Eu quero agradecer a oportunidade concedida por Deus de poder estar dirigindo esta escola bíblica dominical na manhã. Espero que você tenha compreendido alguns pontos e que o Espírito Santo de Deus ele te ajude, te fortaleça, te renove, que o Espírito Santo de Deus no momento certo, nas nossas dificuldades da nossa vida, que no momento certo, que ele venha nos levar a pensar nesta palavra, na experiência do patriarca Jó. Amém? Vamos curvar a nossa cabeça, fechar os nossos olhos e agradecer a Deus por essa oportunidade.
Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, uma vez mais, nós queremos louvar o Senhor, queremos bendizê-lo e agradecer o Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Meu Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor nesta manhã, Senhor, nesta hora, que o Senhor continue, ó Deus, nos dando crescimento através desta palavra, essa escola bíblica dominical. Através, Senhor, meu Deus, do lamento do teu servo Jó, que possa trazer ensinamentos, que possa trazer aprendizado para as nossas vidas, que possa trazer, Senhor, maturidade espiritual para as nossas vidas, que nós possamos, assim como Jó, na hora da dor, mas que nós possamos conhecer o Senhor verdadeiramente, como Jó teve aquela ousadia de responder para a sua mulher, como uma louca falas tu. Deus faria o bem e não faria ele o mal? Porventura não faria ele, não me daria ele o bem, não me daria o mal? Senhor, porque nós sabemos que é muito bom receber o bem, mas quando nós recebemos o mal, quando alguma coisa foge do nosso controle, nós somos tendenciosos a questionar. Meu Pai, mais que essas coisas não venham colocar em xeque a nossa fé. Que essas provações, ó Deus, elas não venham, Senhor, meu Deus, causar em nós, meu Pai, algo, Senhor, meu Deus, que seja negativo, mas que nós possamos aprender a confiar a cada dia no Senhor, conhecer o Senhor, sabendo que se o Senhor fizer, o Senhor é Deus, mas se o Senhor não fizer, o Senhor continua no trono. Meu Pai, que o Senhor continue, Senhor, meu Deus, sentado, sublime, verdadeiro, que o Senhor continue, Senhor, com poder, com domínio sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, que essa escola dominical venha edificar a minha vida e cada um, Senhor, que ouvir, cada pessoa, meu Pai, que for alcançado, Senhor, por esta lição, meu Deus, que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha trazer a maturidade espiritual, é o que nós te pedimos nesta manhã e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Muito obrigado, meus irmãos, Deus abençoe.